nome é Cleo, sou de etnia Caldeirache, sou uma caldeirachita. Estou aqui para mostrar um pouquinho da nossa culinária. Uma das é o sarmá, né? Vou mostrar um pouquinho como preparar um sarmá dentro da nossa cultura. Então vou falar dos ingredientes que tem. Vai o arroz, pimenta, alho, sal, páprica, gengibre. Eu gosto de colocar um pouco de gengibre, quem não gosta não é necessário. A linguiça, a carne, o repolho, né, que tá aqui, que depois eu vou explicar como faz, o bacon picadinho, que eu vou mostrar para vocês aqui como faz. E o pernil, que já tá picadinho, tem o pernil picadinho aqui, né. Então vou cortar aqui, ó, tudo picadinho. Eu não coloco medidas, né, eu gosto de fazer tudo a olho, mas normalmente a gente não faz por medida, né. Tudo. O bacon, né? Que eu uso ele picadinho para poder rechear o nosso sarmá. Vocês, aqui a carne, eu não compro carne moída, tá? Eu coloco a carne picadinha. Nós fazemos assim, né? Tem gente que prefere fazer com a carne moída. Nós não usamos assim, tá? Então, picadinho, ó. Tudo, vai misturar tudo. Aí, tudo isso daqui é misturado. Aí, eu vou colocar aqui todos aqui, ó. Todos os ingredientes vai ser colocado tudo aqui, tá? Aqui, a carne de pernil, o bacon, a linguiça, tá aqui, né? Aí, eu coloco o arroz, que já tá lavadinho, aí a quantidade, né? Eu não coloco as medidas, né? Eu vou colocando a olho. Vou no olho. O alho, né? Coloco um pouco de alho, a gosto, né? Alho picadinho. A pimenta, dedo de moça, eu uso a dedo de moça, tá? Um pouco. Tudo vai ficar misturadinho. Páprica, picante. Sal a gosto, tá? Coloco sal aqui a gosto. Aqui, basicamente, o gengibre, né? Um pouco. Que eu gosto do gengibre, por isso eu coloco. Acho que dá um sabor a mais. A escamão mesmo, tá, gente? Mexe tudo. Mistura tudo aqui, que é o nosso recheio. Eu coloco um pouquinho do vinho. A forma que eu faço, minha família faz, coloca um pouquinho de vinho, pouquinha coisa, só para dar um gostinho a mais aqui. Aí você mistura tudo aqui, que esse é o nosso, tudo misturadinho, que é o recheio do nosso sarmá. Vou ficar separado aqui, vou pegar o repolho para mostrar, tá? Eu já cortei aqui, né? Fica aqui, ó. Tirei aqui, porque tem que estar assim. Você pega o repolho, coloca ele numa panela uma panela que caiba tudo, né? Para você poder cozinhar o repolho aqui dentro. Esse daqui cabe certinho, para poder cozinhar as folhas, para as folhas soltar, para fazer o recheio. Bom, eu já estou aqui com o repolho, né, cozido, ele já cozinhou, olha como solta as folhas, né, e vai soltando, né, as folhinhas. Deixa umas outras folhas separadas para você colocar aqui na panela, para colocar o sarmá, já ele todo enroladinho. Aqui a folha, ó, essa folha é grande, tá? Aí eu sempre corto um pedaço aqui, ó, para ficar fácil de enrolar. Então sempre eu tiro aqui um pedaço, vou mostrar para vocês aqui, ó, tira, é duro, né? Então tem que colocar um pouquinho disso daqui. Assim, aí você pega aqui, ó, um pouquinho, né? Qual é a quantidade? Enche uma mão assim, ó, do recheio, para você estar colocando aqui, aí você vai vendo conforme o tamanho da folha, né, do repolho, você vai colocando, que pode ser feito no repolho e pode ser feito também na folha de uva, pode ser feito no polvo,
tá bom? Mas eu faço mais no repolho. Aí você vai enrolando ele assim, aí você vai arrumando aqui, ó, arrumando para poder ele ficar enroladinho aqui, ó. Arruma aqui. Aí você vai enrolando. Saiu. Esse é um sarmá que você vai deixar ele, vai colocando ele aqui na panela. Mas eu vou mostrar para vocês como que coloca, que você tem que pegar. Pega aquelas folhinhas que já tá furadinha, que não dá para fazer. As folhinhas que ficam assim mais danificadinha, vamos falar assim. Aí você coloca na panela, arruma aqui na panela, né? Ó, vou mostrar assim para vocês, para poder tá colocando o sarmá do ladinho do outro, para você cozinhar o sarmá aqui dentro, né? Depois que tiver toda a panela, né, com todos os sarmás, né? Aí eu vou colocar água, vou cobrir com água, né? E vou colocar um pezinho em cima, pode ser um prato, para não ter perigo do sarmá abrir. Aí você coloca e para cozinhar. Aí o tempo de cozimento, mas depende do fogão, né, que vai ser feito, meia hora, 30 minutos, 40 minutos, não mais que isso. Que é o tempo que vai cozinhar os recheios que tá dentro, né? Daqui a pouco eu volto com a panela pronta, aí eu vou ver quanto tempo aqui, né, que a gente tá na barraca fazendo, né? Vou ver quanto tempo foi no fogão aqui e falo para vocês o tempo, porque aí vai de fogão para fogão. Tá, aí do recheio do sarmá, de como preparar, eu coloquei o vinho, a gengibre, como eu falei aqui, que eu gosto, eu uso. A minha família, eu cresci vendo minha avó, minha mãe, minha família fazer o sarmá, e nossa família, nós, né, gostamos de acrescentar no nosso alimento a carne que a gente faz, a gente gosta de acrescentar, né, o vinho e gengibre. Gengibre em quase todos os nossos alimentos vão. Mas a minha família, alguns ciganos não acrescentam, alguns ciganos não colocam o vinho no sarmá, tá? É mais assim, o tradicional assim da páprica, o sal, a linguiça, o alho, cebola picadinha, o bacon, a carne misturada com arroz. Não adiciona o vinho e não adiciona alguns, né? Então eu tô dando uma explicação assim para entender melhor o básico do sarmá, mas eu coloquei um que a mais, que é o que nós usamos dentro da nossa família, dentro da nossa casa. A nossa comida, a maioria delas vai. E o sarmá a gente coloca também, como eu expliquei, né? Que a gente coloca também, mas não é necessário se a pessoa não quiser. Tá bom? Não ir o vinho. Porque é só um pouquinho, não é muito. É menos que um cálice, é só um pouquinho. Bom, agora eu vou mostrar para vocês, o sarmá já tá todo aqui enroladinho, né? Eu vou mostrar para vocês como colocar na panela. Já coloquei aqui na panela as folhas, né? Para o sarmá não grudar na panela, por isso o motivo das folhas. Tá? Então você vai arrumando ele, né, aqui na panela. Aí você vai vendo como, de acordo com a sua panela, você vai arrumando, né, um do ladinho do outro. Aí você vai arrumando ele para ele não, sempre com enroladinho para baixo, para ele não ter problema dele abrir. Vai arrumando ele na panela, que aqui ainda você vai cozinhar o sarmá, para cozinhar o recheio, né, que tá dentro. Olha que bonito que vai ficando dentro da panela. Uns menores, outros maiores, por conta do tamanho das folhas, tá? Então eu vou falar um segredinho para eles, para cozinhar, para não ficar levantando e tal. Eu faço assim, pego mais umas 2 folhinhas, né, que eu coloquei embaixo para não grudar, e coloco mais umas 2 folhinhas aqui em cima. E coloco um prato, que seria o peso, né, para ele não subir, não abrir e tal. Esse é o segredinho do sarmá, cozinhar bonitinho, enroladinho aqui dentro. Tá? Eu vou completar com a água agora e vou colocar no fogão. Aí eu vou ver o tempo, né, que depende de fogão para fogão, meia hora, 40 minutos, como eu falei, que é o tempo de cozinhar o recheio que tá dentro, tá bom? You take
necesito yo. No te cambie, volverás. Esta vida voy a ir, yo perdí buscando. Y no recuerdo ella. Ay, amor, amor, amor. Meu nome é Mauro Rodrigues Mota, sou morador de Mongaguá e trabalho com artesanato. Esse artesanato é feito em madeira reciclada, no qual o que eu procuro manter com isso? Eu procuro manter um pouquinho da tradição cigana. Eu não faço só baú, eu faço baú, capela, bordão, carroça, enfim, uma série de material. O que a gente procura sempre é esses caixotes que nós pegamos aqui, e daqui é que nós vamos transformar ele em baús, ou em carroça, bordão, capela, enfim, o que necessário for. Eu vou fazer uma pequena demonstração de como é feito um baú hoje. Hoje, com essa parte mais moderna, nós temos uma máquina que auxilia bastante. Hoje eu consigo fazer um baú, vamos dizer, em um dia. Antigamente isso aí gastava aí uma semana, porque não tinha essa ferramenta. Então isso facilitou bastante, não só a mim, mas como muitas pessoas que trabalham com isso. Então vamos fazer a demonstração disso para saber como é que é feito isso. Bom, então como eu disse, nós vamos demonstrar o começo de um baú. Muito bem, vamos lá então. Gitanos juntos siempre están mirando a ti. Señor, ¿por qué no vienes a mí? Uno te junto dos guitarras. Yo, ¿por qué no vienes a mí? Gitanos juntos siempre están mirando a ti. Señor, ¿por qué no vienes a mí? Uno te junto dos. Yo, ¿por qué no vienes a mí? Gitanos juntos siempre están mirando a ti. Señor, ¿por qué no vienes a mí? Uno te junto dos guitarras. Yo, ¿por qué no vienes a mí? Gitanos juntos siempre están mirando a ti. Señor, ¿por qué? É o começo do baú. Então, para que vocês vejam, ele vai ficar depois assim. Cada baú tem um enfeite. Esse é de uma forma, outra de outra forma, e assim nós vamos trabalhar. Tudo isso com uma correntinha aqui. Certo? Cada baú que é feito do gosto da pessoa. Então
nós buscamos o que ela precisa e lá nós fazemos. Tem outro aqui atrás que é um pouco maior. Esse já é com menos detalhes, que as pessoas preferem com menos adereço, com menos enfeite, e nós fazemos dessa forma, da forma que você precisa, da forma que você quer. Temos esse daqui também. Esse já é um diferente, ele é todo queimado, como vocês estão vendo. Queimado por dentro, queimado por fora. E assim é que nós vamos fazendo. A medida é aquela que você precisa. Pode ser 1 metro, 50 centímetros, enfim. O tamanho que você precisar, nós temos aqui à sua disposição. E aqueles que gostam de um jordão, isso aqui era muito usado antigamente, no caso aqui era com cavalo, certo? E aqui onde o pessoal viajava e seguia pela estrada. Esse aqui é o jordão. Muitas pessoas confundem, chamam de carroça, mas isso não é uma carroça. A carroça é diferente. Eu acredito que não tenha nenhuma aqui, mas é isso. Esse chama-se jordão. E assim nós vamos seguindo a nossa vida, assim vamos seguindo a trajetória. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui apresentando um pouco do nosso trabalho. E assim nós vamos caminhando, assim nós vamos seguindo a nossa vida. Certo? Muito obrigado pela atenção de todos. Espero que aquele que gostou nos apoie. Muito obrigado por você. Meu nome é Mar Lopes, eu pertenço à etnia Calon, pertenço também ao coletivo de mulheres ciganas e estamos aqui com amigas, com irmãs, para falar um pouco da nossa cultura, das nossas tradições e mostrar até essa invisibilidade que os nossos irmãos ciganos vivem à margem de uma sociedade que não olha por nós. Então, isso é muito triste ainda. No século XXI, né, a gente ainda sofrer esse tipo de... porque se torna um preconceito a partir do momento que nós somos invisíveis perante uma sociedade. Desmistificar também, Irmã. Hoje a gente vê na mídia grandes festas ciganas, onde tudo que aparece é tudo alegria, é muito brilho, não se vê uma dificuldade na vida diária de um povo cigano. Quando eu resolvi fazer o projeto Vida Cigana, eu achava um contraste, não tinha contraste nenhum a vida de um acampamento e a vida de uma festa onde os gradios vão, se vestem, se enchem de brilho e dançam e no outro dia querem amanhecer cigano. Todos felizes, satisfeitos, achando que a vida é só alegria, é só brilho, é só dança. E nesse momento eles se esquecem de lutar pelo direito de visibilidade na sociedade. Muitos de nós morremos no Holocausto e quem sabe disso? Quem se magoou ou passa isso para os seus próximos? Não. Se a gente falar de qualquer outra etnia, todo mundo sabe. Porque morreu, o que aconteceu, e a gente fica assim, num lado obscuro da história do Brasil, onde não se fala das grandes autoridades ciganas, como também não se fala dos invisíveis que morreram por perseguição, por terem sido trazidos como escravos para o Brasil. E essa parte também faz parte da nossa história. Então eu queria, por esse projeto, poder abrir
os olhos das pessoas, nós vamos fazer sim uma comida na fogueirinha, para ver que é assim, gente, é assim. Não é pega o fogão, acende, faz a sua comida, coloca no prato. Não é dessa forma, então nós vamos fazer da forma artesanal como ela é feita. A fogueira, ela tem utilidade sim, para alimentar, para a gente ter um aquecimento, para que os bichos não invadam o local onde a gente está. Não é todo esse misticismo que se tem naquele lado, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Mas eu tenho fé, acredito, que eu consiga mostrar as dificuldades e a falta de apoio que a maioria dos calões tem, de ajuda, tanto para o seu dia a dia. Sobrevivem do seu trabalho, sobrevivem da cartomancia, que a Aymar está aqui, sobrevivem da quiromancia, sobrevivem do pano de prato, que eu faço e vendo, e tem uma dificuldade. E é o nosso dia a dia, amanhã eu vou ganhar dinheiro, amanhã eu vou trabalhar novamente e seguir o meu caminho. E todos têm que seguir mais, com os olhos abertos e vendo que esse caminho não é aquela festa que você vai ver a semana que vem, cheia de brilho, de alegria. Nem sei como falar, eu fico um pouco indignada, Aymar, quando eu vejo quando todo mundo associa a festa cigana ao mundo das fantasias, né? Ao mundo de Alice, onde aquilo tudo, e não conseguem enxergar isso da discriminação, não conseguem enxergar isso do preconceito, não conseguem enxergar como é o caminho de cada um deles e como é dura a batalha do dia após dia. Então, isso pedi para que as minhas irmãs viessem aqui e sentassem, porque é difícil, é muito difícil. Com licença, vestir a saia cigana numa festa é fácil. Você vestir a saia para ir a um mercado ou a um shopping, você tem a certeza que não vai dar 5 minutos. 3 seguranças estão atrás de você, achando que você vai roubar alguma coisa. Então, o glamour que acham, né, que é vendido muitas vezes por aí, é uma coisa de minutos. Mas a nossa realidade é muito além disso. Eu me lembro que uma vez eu disse para uma pessoa, eu sou cigana. Ele disse, então teu pai é ladrão de cavalo. É isso que a gente muitas vezes escuta na nossa vida. Você é cigana, seu marido trabalha? Meu marido trabalha. Eu tenho filhos que tiraram, graças a Deus, são formados. E eu tenho um filho que é advogado justamente com o objetivo de nos ajudar. Por quê? Porque ele cresceu vendo a mãe dele e ele sofreu tanto preconceito que ele falou, eu vou estudar o direito para poder defendê-los. Porque muitas vezes, a Aymar sabe disso, e a Dalva e outras ciganas que estão aqui sabem disso. Nós, lendo carta, as pessoas acham que nós somos as pessoas que enganam, as pessoas que mentem, ladrão de criança. Eu sempre digo que ladrão de criança eu não sou, que eu já tive meu filho, não preciso roubar a criança de ninguém. Mas muito pelo contrário, as pessoas, elas deveriam de saber que o cigano, ele adota quando um pai rejeita. E eu digo isso por mim, porque eu sou adotada com muito orgulho por uma família de Calões,
aprendi tudo que eu sei. E hoje eu digo, eu tenho sangue cigano sim, porque seu João Hernandes Camacho e Dona Luísa Torres e Torres Camacho me criou para ser honesta, não para tirar nada de ninguém, mas para defender a nossa etnia. Eu parabenizo você, Dalva, mais uma vez, você e seu marido, por essa iniciativa maravilhosa de mostrar que nós trabalhamos, mas nós sofremos muito quando nós saímos. Porque ou eles acham que nós somos ricos ou ladrão. Meu marido, Mauro, desde pequeno sempre trabalhou com madeira. Então, normalmente nas festas nós estamos expondo o nosso trabalho. O Mauro com os baús de madeira, eu com os meus chales, meus lenços, minhas saias, que eu costuro e bordo. Então a gente gosta de levar nas festas aquilo que nós fazemos com as nossas mãos, que traz todo o artesanato, toda a história do nosso povo brasileiro, que carrega de cada lugar. Outro dia eu vi um comentário, e Marda até dei risada, que até vou falar o autor, viu, Raul? Que a etnia cigana, ela rouba como foi que você fala? Cadê ele saiu daí? Ela rouba alguma coisa de cada lugar e deixa a etnia cigana rica em diversidades. Então a gente passa por um lugar, vamos dizer assim, tem uma música sertaneja muito bonita, então a gente já gostou daquela música, dali já saem novas músicas com aquela batida sertaneja e já dá uma virada na cultura. Quando a gente vê uma cidade, um baú diferente, bonito, então aí você fica encantado com aquilo, você tenta fazer uma coisa diferente, aí você vai olhar, você já tem vários modelos de baú para aquela cidade. Então o que é a etnia? É a diversidade do nosso país. Por cada estado que nós passamos, por cada cidade do interior, a gente leva um pouquinho da música, um pouquinho do artesanato, um pouquinho da dança. Aí a gente chega lá, vocês veem, e é uma coisa tão rica, que o flamenco vem da Espanha, e ele já chegou no Brasil e ele está no palco, e quem captou o flamenco para a cultura cigana? Quem trouxe o flamenco para o palco, para os palcos do Brasil? É a cultura cigana espanhola. Então a gente é uma cultura muito rica, onde cada lugarzinho que a gente passa, a gente aprende, deixa um pouquinho da gente e traz um pouquinho deles para cá. Você tem alguma coisa? Além do trabalho de artesanato, no qual os ciganos Calvão vivem, nós temos também um trabalho, tem as ciganas que trabalham com a cartomancia, no caso eu trabalho com a cartomancia, a leitura de carta, a quiromancia, que é algo que a gente aprende desde pequeno, a leitura das mãos, mas ainda sofremos esse preconceito. Infelizmente, ainda falta muito para que as pessoas entendam o que é uma cultura, o que é uma tradição. Primeiro eu quero agradecer o projeto maravilhoso. Vocês dois estão de parabéns, né, Lília? Com certeza. Porque vai mostrar um pouco do nosso trabalho, dessa diversidade, que realmente existe uma diversidade, mas ainda falta pouco conhecimento, talvez falta de educação, cultura, para que as pessoas saibam respeitar o que é uma etnia, o que é uma cultura, o que é uma tradição. Então, a partir do momento que a pessoa respeita o outro,
que a pessoa aprende a respeitar as diferenças, ela aprende a respeitar seu próximo. E quando existe esse respeito para com o próximo, as coisas se tornam mais maleáveis. Então, assim, eu tenho certeza que esse projeto vai mostrar para as pessoas um trabalho no qual nós precisamos desse trabalho, dessa divulgação. Por quê? Porque realmente as pessoas ainda não estão preparadas para lidar com as diferenças. Esse é o problema maior. A falta de conhecimento, a falta de cultura. E quando tiver esse conhecimento e essa cultura, talvez as coisas comecem a andar com mais simplicidade e você aceitar o próximo como ele é. É isso que eu tenho para falar e muito obrigado. Eu que agradeço. Dalva e Mauro, a Lília, que também faz um trabalho muito bonito. Parabéns, viu, Lília? E a todos que estão engajados nesse projeto. Um projeto de música, um projeto de arte, um projeto de fotografia, um projeto vindo de um projeto que vai mostrar coisas importantes dentro da nossa cultura, como tem a Cleo, que fez um trabalho da alimentação, da culinária. Então isso é importante. Independente se é Calon, se é Caldeirache, mas o que mais importa é nós ciganos sair dessa invisibilidade. Isso, para o poder público, eu acho importante que nós ciganos temos que lutar sim e sairmos dessa invisibilidade. Muito obrigado, Dalva, muito obrigado, Mauro, e muito obrigado, Lília, e a todos que estão engajados, muito obrigado ao Emerson também, muito obrigado. Eu agradeço a PROAC por ter dado essa oportunidade para a etnia cigana, para que a gente pudesse abrir novos rumos, novos caminhos. Graças à PROAC nós estamos aqui fazendo um vídeo, abrindo para outras pessoas o trabalho em artesanato, abrindo as diversidades nas festas e o que realmente acontece assim por trás de cada festa, de cada local no Brasil que tem uma festa cigana. Então, muito obrigada, PROAC, a Imar por ter nos ajudado, a Lília. E vamos de mãos dadas assim, quem sabe, sempre conversando sobre o que a gente pode fazer de melhor. Pessoal, o melhor que eu vejo que pode ser feito para a etnia cigana é se dar as mãos e ter respeito. Nunca se preocupar com que a irmã, se ela está acima de mim ou abaixo de mim. Me preocupar que nós duas estamos no mesmo degrau, divulgando a cultura e tentando trazer muita alegria e que todos vivam em paz, não em guerra, porque uma etnia é melhor que a outra, não somos. Somos todos irmãos e somos todos iguais. Muito obrigada a todos. É isso mesmo, né? É só agradecer e conscientizar. Eu acho que o nosso trabalho tem que ser conscientização, porque não existe ordem e progresso se não existe respeito. Então vamos olhar para cada um de nós, vamos levar essa mensagem para a nossa família, para os nossos vizinhos, que nos respeitem, porque isso é o que nós precisamos, respeito, quanto à nossa etnia, quanto aos nossos costumes, quanto à nossa vida.
ti. Señor, ¿por qué no vienes a mí? No te junto para mí. Señor, ¿por qué no vienes a mí? Junto siempre está mirando a ti. Cuántas noches sueño me siento feliz. Los gitanos juntos siempre están mirando a ti. Ay, 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 ay. Yo, ¿por qué no vienes a mí? Por la noche sueño, me siento feliz. Los gitanos juntos siempre están mirando a ti. Señor, ¿por qué no vienes a mí? Chini, will mark you. We mark you, we will obey. We mark Chini, we mark you. We mark you, we will mark you. We mark Chini, mark you. We mark you, we mark you. We mark you, we mark you. Hey! We mark you, we will obey. We mark you, we will mark you. We mark Chini, we will obey. We mark you, we will mark you. We mark you, we mark Chini, we mark you. We mark you, we mark you. We mark you, we mark you. Ale, ale. Oh. Ale. Oh. 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 We mark you, we will obey. We march in you, we mark you. We mark you, we will obey. We march in you, we mark you. We mark you, we will mark you. We march in you, mark you. We march in you, mark you. Mark you, we mark you. La mayor de mi riqueza para mí siempre será la mayor de mi riqueza para mí siempre será. Chilenita rota bella, llamámosle compañera. Tenita rota bella, llamámosle compañera. La rincón, dámela, píchame la rincón. Mi casada vaquero, si soltera mejor. Si soltera mejor, si soltera mejor. La rincón, dámela, píchame la rincón. Porque te quité el cuchillo, llámate criminal.
Chayorie, jugarie, ma pirule para il mande, ma pirule para il mande, chayorie, jugarie, ma pirule para il mande, pirule para il mande, chayorie. Ai, pica mamá, o tidila, o tic-já, chayorie. Ai, pica mamá, o tidila, o tic-já, chayorie. Chayorie, jugarie, ma pirule para il mande, ma pirule para il mande, chayorie. Chayorie, jugarie, ma pirule para il mande, ma pirule para il mande, chayorie. Oh, 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 chayorie, jugarie, pirule para il mande, pirule para il mande. Ai, picama, lo cicila, lo tic-já, chayorie. Ai, picama, lo cicila, lo tic-já, chayorie. Te cambió el verano. Esta primavera yo me busco. Y no recuerdo ella. Ay, amor, amor amaro, amor, vida gitana. Amor, amor amargo, de amor, pena gitana.
María Dolores, cuando se quema el amor, cuando se muere la suela, cuando se me va el doctor. Baila, 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 baila. Ay, te mata gitana, tengo sempre cantaré, sempre cantaré, sempre cantaré. Ay, te mata gitana, pero sempre cantaré, sempre